Olá, voltei agora para a gente continuar a nossa parte 2 dessa videoaula sobre gestão da inovação. Bom, vou compartilhar minha tela, que é para a gente pegar o slide da última fala, né? E conversar aí a partir dele. Vamos aqui, gestão da inovação, muito bem. Bom, a gente falava, né, na nossa outra parte da videoaula, sobre como que você acaba juntando inovação, melhoria contínua, reengenharia, eh, tudo no mesmo pacote dentro de uma organização. E a gente junta todo esse pacote através da vantagem competitiva. Então, como que tudo isso se conversa ali dentro da empresa é através da vantagem competitiva, de como que a empresa se coloca em relação à concorrência, em relação ao mercado. Só que, assim, todos esses, digamos assim, elementos que eu citei, sejam ele a inovação, a reengenharia, a melhoria contínua, ou a qualidade, eles requerem da organização, ou da empresa, se você quiser chamar assim, requer da organização uma capacidade para destravar e alavancar esses processos. Essa capacidade, ela está relacionada com vários elementos, mas eu gostaria de destacar um aqui, nessa aula, que muitas vezes a gente estuda no contexto de teoria das organizações, mas que eu julgo muito importante trazer essa abordagem mais multidisciplinar também para sistemas de informação, que é, por si só, uma área multidisciplinar, né? Mas esse elemento que eu gostaria de colocar é o elemento da cultura organizacional, ou seja, o conjunto de pressupostos e suposições que existem dentro de uma organização. E o que são esses pressupostos e suposições? A gente está falando de crenças, ou seja, aquilo que as pessoas acreditam que funciona, que é válido, que é bom, que é legal e tem que estar ali presente mesmo dentro da organização. Os valores, que são elementos muitas vezes que a gente carrega de forma individual e que chega na empresa, acaba virando, né, digamos assim, valores organizacionais, são aqueles elementos que a gente acredita, que a gente entende como sejam importantes e, de alguma forma, acabam conduzindo os nossos comportamentos dentro da organização, né? E aí tudo isso, né, crenças e valores, acabam sendo expostos, né, visualizados através do que a gente chama de artefato, ou seja, de objetos mesmo visíveis ali que estão presentes na cultura organizacional. Às vezes é a forma de você arrumar um ambiente, dos móveis que você coloca, dos objetos que estão ali, das cores que você utiliza, das cores do logotipo da empresa. Tudo isso vai mostrando um pouco da cultura organizacional, como que ela é visualizada, se é possível dizer assim, tá certo? E aí, diante dessa cultura organizacional, que pode se caracterizar de várias formas, e aí a gente tem muitos autores que refletem sobre isso, tem talvez o mais famoso, não sei se eu posso dizer assim, mas um muito conhecido nosso dentro de administração, que é o Hofstede, que analisa diferentes culturas organizacionais ao longo do mundo, é uma publicação até que já mais antiga da administração, mas foi reveladora em vários aspectos. E um desses aspectos é entender como que a organização ela está aberta para mudar. Porque não tem como a gente falar de inovação, melhoria contínua, reengenharia e qualidade sem relacionar isso com mudança, principalmente no ambiente competitivo em que a gente vive. E assim, como que uma organização muda? Quando ela muda? Por que ela muda? Isso está diretamente relacionado a como ela se enxerga, a como o ambiente está construído, ou seja, como a cultura organizacional está colocada ali. Então, quando a gente fala de mudança organizacional, e cada um desses 4 pontos que eu citei representa um tipo distinto de mudança organizacional, a gente está pensando o seguinte: como que essas organizações, elas planejam, elas implantam e elas lidam com a mudança. Então, a gente não está falando aqui de, vamos mudar. Não, não é só vamos mudar. Como que a gente vai mudar? Como que as pessoas vão se relacionar com isso? Como que vai ser o tempo para fazer isso? Quais são processos que efetivamente precisam ser diferentes? Então, tudo isso está ali na discussão, né? Como que a gente vai acompanhar essas mudanças? Como que a gente vai monitorar, vai medir o sucesso dessas mudanças?
Então, tudo isso faz parte desse conjunto de práticas de gestão de mudança ou de mudança organizacional. E aí, o que eu acho que é importante a gente falar? Como que as organizações elas mudam? Né? Elas mudam ou de forma sustentadora ou de forma rompedora. O que significa isso? Né? Não é definição minha, né? Para começar aí, é definição que vem da literatura. Mas quando a gente fala de mudança sustentadora, a gente está falando de uma mudança que está focada em melhorar o desempenho de algo que já existe, tá certo? Então, é um processo que já existe, como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para mudar e fazer com que esse processo que já existe, ele continue, ele seja melhor. É um produto que já existe, como que eu posso fazer para que, o que eu posso fazer para que esse produto que já existe seja melhor? Isso é sustentador. E a mudança rompedora é aquela mudança que surge, muitas vezes, de um novo paradigma, ou seja, ela vem e traz aí algo que seja, de fato, radical, novo, do ponto de vista de que não existia algo antes e a gente vai criar algo a partir desses novos comportamentos das pessoas, das novas tecnologias, enfim. Então, aí você já tem que enxergar o seguinte, que quando a gente fala de mudança sustentadora, talvez por ela ser operacionalizada em algo que já existe, por um lado, pode ser mais tranquilo, porque a gente vai mudar aqui um pouquinho, mas a gente vai melhorar, mas por outro, também pode ter resistência das pessoas dizerem justamente isso que a gente colocou. Em time que está ganhando não se mexe. Por que se está funcionando, por que a gente vai mudar? Né? Perspectiva de longo prazo, aí você deixa de lado para não, vamos deixar do jeito que está. Já as mudanças rompedoras, a gente também pode entender desse jeito. Vamos criar um negócio completamente diferente, novo, que nunca existiu. Existe um tempo para fazer isso, existe um custo para fazer isso, existe um impacto que tem dentro da organização, existem pessoas que, de repente, vão deixar de fazer uma função para executar uma outra função completamente diferente. Então, na verdade, não tem como você passar por qualquer um desses dois tipos de mudança sem alguma modificação, né, nos processos, nas pessoas, nos comportamentos. É muito difícil, né, fazer qualquer uma delas sem que, de fato, nada, que tudo permaneça do mesmo estágio, digamos assim. E aí, como é que a organização se vê? Será que a organização se vê, de fato, detentora de uma cultura de mudança organizacional? Ela se vê como uma organização que está aberta para fazer melhoria contínua, para fazer reengenharia, para trazer inovação, para poder pensar em qualidade? Até que ponto que isso acontece de verdade? Até que ponto que isso existe de verdade? E é importante entender uma coisa que a gente também sempre fala, né? Organização não é parede, não é mesa, não é computador. Organização são pessoas. Então, na verdade, se a organização não está preparada, é porque as pessoas que estão dentro dela não estão preparadas. Eu acho que isso é um ponto muito sério para a gente parar para pensar, né? E aí, como que as mudanças acabam acontecendo? Existe aí um modelo, que é esse que eu trago aqui para vocês, né, que é o modelo do congelamento e descongelamento, né? Então, nessa ideia aqui do modelo, o que a gente tem? Para uma mudança acontecer, o primeiro passo é o descongelar, né? O que é o descongelar? É você deixar com que a situação atual, ela vá se diluindo, ela vá se dissolvendo, ela vá deixando de existir. Ou seja, tem aí o desapego que tem que ser praticado com aquilo que existe hoje. A partir do momento que você tem esse desapego, que você está aberto para as mudanças e essa constituição atual ela começa a ruir, na verdade, quando ela vai se desconstruindo, ela vai para o segundo passo da mudança, que é o passo do mover, ou seja, as coisas elas vão começando a se movimentar, ou seja, um novo status ele vai começando a emergir, a surgir. As pessoas vão começando a discutir sobre o que pode acontecer, os processos eles vão sendo revisados, as coisas elas vão sendo vistas de uma outra forma, por uma outra perspectiva. E aí, essas discussões, digamos assim, sobre o que tem que ser feito de novo, elas vão se consolidar
na terceira etapa, que é o que se chama de recongelamento, ou seja, você vai pegar tudo aquilo que as pessoas prepararam, tudo aquilo que a organização preparou, e vai estabelecer como novo padrão que deve ser seguido. Então, a ideia é essa, a gente quebra com o que já existe, discute sobre o que pode ser feito, chega a uma definição e vai lá e estabelece um novo padrão. Então, esse é o fluxo, digamos assim, né, desse modelo de mudança organizacional que existe. E isso funciona para qualquer mudança organizacional, inclusive para as mudanças que incluem sistemas de informação. Eu acho que, e vale a pena pensar sobre isso, né? Até que ponto que a gente consegue fazer esse modelo funcionar? Até que ponto que a gente consegue mesmo se desapegar do padrão existente, discutir novas ideias e voltar, estabelecer um novo padrão? E como eu falei, né, a empresa ou a organização só vai conseguir fazer isso se as pessoas estiverem abertas para fazer isso, né? E aí, a gente pensa um pouco aí sobre os efeitos da mudança organizacional sobre a tecnologia, né? Então, como que esse descongela, move e recongela acontece quando a gente tem aí os referenciais de tecnologia sendo colocados? Através da difusão e da infusão da tecnologia. Então, como é que a gente entende difusão de tecnologia? A gente vai entender o quanto que isso aí a partir do quanto que a tecnologia ela está presente na organização e onde ela está presente, tá? Entendendo aí que tecnologia não é só sistemas de informação, né? É uma parte importante, mas não é só isso. Mas a tecnologia ela pode estar presente em vários aspectos. Ela pode estar presente na forma com a qual a gente coleta informações, disponibiliza informações, com a qual a gente discute, com a qual a gente produz, enfim, vários aspectos aí. Então, a gente precisa olhar para cada um, digamos assim, dos setores dentro da empresa ou da organização e entender até que ponto nesse setor existe tecnologia, até onde não existe, né? Isso é difusão. E a infusão de tecnologia vai no caminho de entender como que a tecnologia ela está incorporada na organização. Então, uma coisa é você entender como ela está ali presente, ou seja, como que ela está disseminada na organização, e outra coisa é entender como que ela está, de fato, ali impregnada ali dentro. O que significa isso? Uma coisa é você falar que tem, outra coisa é você ter de fato, ou seja, você observar de fato que as mudanças elas ocorrem, que elas estão presentes e incorporadas na vida das pessoas, dos setores, dos departamentos e das organizações, tá certo? Bom, vou dar mais uma paradinha aqui para a gente ir para a próxima e a última parte aqui dessa videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Não me abandone, por favor, que tem um pouquinho mais. Tchau, tchau.